Glória a Deus, glória a Jesus. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Nós estamos meditando no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 3, E a nossa meditação hoje dar-se-á a partir do versículo de número 15, Façamos a leitura da mensagem completa, mas a meditação é a partir do versículo de número 15, que foi onde nós paramos ontem, tá certo, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Só para poder, mais uma vez, estar aí falando com os irmãos de um modo geral, nós estamos... eu estou usando essa máscara, muitos irmãos querem saber, perguntam, não sabem por quê, acham estranho, então é porque eu estou fazendo um procedimento dentário, irmãos, tá? E para simples correções, E dentro de mais alguns dias eu já estarei encerrando esses procedimentos, E daí eu já vou estar novamente tirando a máscara, tá bom, irmãos, tá? Aleluia, Pai, louvado seja Deus, glória a Jesus. Aleluia, Pai. Vamos então à mensagem, O espírito mundano causa dissensões nas igrejas. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais? E não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo? Quem é Apolo? Senão ministros pelos quais crestes? E conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei e Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Aleluia, Pai. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão, segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento. E outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará. Porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Aleluia, Pai, louvado seja Deus, glória a Jesus. Aleluia, Pai. Não sabeis vós
que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Vou repetir. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso. E vós de Cristo, e Cristo de Deus. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Pai, santo é o teu nome, Senhor. Irmãos, vamos lá então passar a nossa meditação, né? Vamos para a meditação e vamos pegar aqui a partir do versículo de número 15, né? Onde nós paramos ontem, e vamos ver o que o Senhor está falando conosco aqui, né? Na meditação dessa palavra extraordinária, né? Que é 1 Coríntios 3, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Né? Irmãos, nós podemos ver que o fogo, né, literalmente falando, né, literalmente escrito, o fogo purifica todas as coisas. Não existe nada que nós possamos levar ao fogo que não seja purificado. Né? Toda e qualquer coisa passou pelo fogo, o que resta, o que sobrar é coisa boa. Se não tiver nada que presta, ele vai destruir tudo e vai acabar com tudo. Né? Mas aquilo que sobra é coisa boa, né? Porque a palavra de Deus afirma que o homem de Deus, né? Nós somos purificados, né, como a prata, né? Somos provados pelo fogo, né? E que fogo é esse que a palavra está falando, né? O fogo da purificação espiritual, né? Que são as lutas, os problemas, as dores, ali tudo aquilo que realmente possa fazer com que nós sejamos purificados diante de Deus, né? E Deus, a dosagem que Deus nos purifica é uma dosagem que não mata, é uma dosagem que você vai a cada dia, através do sofrimento, entendendo os desígnios de Deus. Eu falo muito isso, Deus colocou a mão, né? Deus pesou a mão, né? Não é colocar a mão. Quando Deus pesa a mão sobre um cristão, né? Sobre um homem ou uma mulher, né? Que está ali precisando de correção, né? Por amor o Senhor pesa a mão e a pessoa é purificada como que pelo fogo, foi o que Paulo disse aqui, né? Ainda que a obra dele tiver algum detrimento, né? Mas ele, sobretudo, a alma dele é salva pela purificação, né? Pelas lutas, pelas dores, pelos sofrimentos, permanecendo, ele então será salvo dessa maneira, né? Ainda que aquilo que ele fez, né, tenha sido coisas difíceis, coisas horrendas, coisas complicadas, né? E a obra que ele fez tenha sofrer algum detrimento, né? Mas a alma dele será salva, ainda que como pelo fogo, né?
Aleluia, Pai, louvado seja. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E o Espírito Santo continua falando, né? Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós, né? Essa expressão aqui, irmãos, Deus está falando, né, com o homem, com a mulher, né, que não tem o menor respeito pelo seu corpo físico mortal. Trata o seu corpo físico mortal como se fosse um quadro para ser pintado, uma parede para ser pintada, né? E Deus está falando exatamente sobre isso, né? Nós não podemos. Então ele chama a nossa atenção e fala, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós, né? Para começar, irmãos, homens e mulheres, né, que estão aí pintando o seu corpo, né, enchendo o seu corpo aí de tudo que é coisas que muitas vezes, né, eu já vi casos em cidade grande, né, quando os pichadores picham as paredes, são multados porque está sujando a cidade, né? Está sujando a cidade, né? Eu vi isso, inclusive, em São Paulo, né? Não faz muito tempo, né? Teve um prefeito lá que partiu para cima dos pichadores, né? E ali as multas eram pesadíssimas, né? Se pegasse o pichador pichando as paredes da cidade, em qualquer canto da cidade, né? Ele era preso, né? Ele era obrigado a pagar, né? Para pagar fiança para poder ser solto. Ele pagava para poder apagar, ele era obrigado a ir lá e apagar tudo aquilo que tinha pintado naquela pichação, né? Era obrigado a pagar e pagar, né, por aquilo que ele tinha feito, né? E hoje, irmãos, infelizmente, nós estamos vendo aí o mundo inteiro, né, as pessoas famosas, de um modo geral, né, nem todos, né, é claro que existe exceção, existem grandes exceções, né, mas tem muita gente pintando o seu próprio corpo, né, com as famosas tatuagens, né, e é disso que a palavra de Deus está falando aqui, irmãos, né, exatamente porque a pessoa enche o corpo de baboseiras, né, enche o corpo daquela, de pinturas, né, que nas paredes da cidade não pode ficar porque emporcalha a cidade. E o seu corpo físico mortal? Você não parou para pensar nisso, não? Você está emporcalhando o seu corpo, né? Você está tornando um visual feio, né? Você está modificando completamente a textura da sua pele, da forma que Deus te colocou, te fez nascer, né? E sobretudo, você emputeca o corpo inteiro, não está sobrando só a parte de couro cabeludo, sem pintura. O resto das pessoas estão pintando tudo, né? Está pintando desde o pescoço até chegar lá embaixo nos pés. Está cheio de baboseira, cheio de porcaria. Está emporcalhando tudo, sujando a sua pele, né? E aí você fala, o corpo é meu, a pele é minha, o dinheiro é meu, eu estou fazendo com o meu dinheiro, o que você tem com isso? Eu não tenho nada com isso não, verdadeiramente o problema é seu. O dinheiro é seu, o corpo é seu. Mas Deus está falando aqui na sua palavra, né? Deus está te exortando, está te alertando, né? Está te chamando a atenção, né? De todo aquele e aquela que pinta o seu corpo fazendo tatuagens, né? Coloca ali aquilo que quer, né? Coloca no seu corpo aquilo que quer, no geral, mas é porcaria, coisas imundas, são artes que provêm do maligno que você está colocando no seu corpo. Só que fora disso, qualquer coisa que você colocar, Deus não permite, Deus não aceita. Você faz porque Deus deu ao homem, né, livre-arbítrio, você faz o que você quiser. Mas além de transformar num visual horrendo, visual feio, você ainda está cometendo um dos maiores pecados, né, da sua vida, que você está pintando o seu corpo. Deus está te exortando aqui, falando com você nesse caso aqui, ó. 1 Coríntios capítulo 16.
Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Né? O Espírito que você tem no seu corpo foi Deus quem te deu. O dia que você morrer, que você cair no chão e morrer, que o seu corpo físico for enterrado, o seu espírito, o espírito que você tem, volta para Deus, porque o Espírito é de Deus. Ainda que a sua alma pereça, né? Mas o espírito volta para Deus. Então você está enchendo o seu corpo de baboseira, de sujeira. Se é feio nos muros das cidades, as pichações. Imagina então num corpo humano, irmãos. É porque você não vê, você está cego, né? O inimigo te cegou você. Você está cego pelo inimigo. Ainda que você fale, não, pastor, eu tô pichando meu corpo só em lugar que eu visto roupa e cobre, né? Não adianta, irmãos. Não adianta, irmãs, né? O zóio de Deus está em todo lugar, né? Mas também não importa se você está fazendo escondido. Você está escondendo das pessoas, mas de Deus não. É um pecado horrendo, é um pecado horrível. Você vai responder diante de Deus por isso tudo aí que você está fazendo. Além de feio, além de ser maléfico para a sua saúde, né? Você está enchendo o seu corpo de tinta, de agulha, de coisas químicas, né? Cobrindo a sua pele com essas baboseiras todas, né? Além de um pecado, de um grande pecado, um pecado horrendo que você está cometendo, né? E se você não é crente, você não tem o Espírito Santo de Deus, né? Mas o seu espírito, ele pertence a Deus. Ele pertence a... Você não tem esse direito de fazer isso não, né? E muito mais ainda, irmãos crentes, né? Eu tenho visto alguns irmãos que conheci, que se diziam crentes, que também estão entrando nessa onda, né? O inimigo está te cegando, irmão. Não faz isso não. Não faz isso não. Arrependa, irmãos. Arrependa, irmãs. Volte atrás. Não acompanhe o mundo, não. O que Romanos 12 fala, irmãos? Você que é crente, irmã. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Não faça isso, irmãos. Não faça isso. Onde é que está o temor de Deus, irmãos? Onde é que está aquele temor que você tinha de Deus um dia quando eu te conheci? Cadê o temor que você tinha de Deus, irmãos? Acabou o temor? A palavra de Deus afirma, lá em Salmo 111, versículo 10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos aqueles que lhe obedecem, e o seu louvor permanece para sempre. Você não quer continuar orando e Deus continuar respondendo suas orações? Na sua saúde, no seu emprego, no seu relacionamento, na sua casa, no seu lar, na sua família. E principalmente na salvação da tua alma. Então ouça com atenção, vai lá, você tem Bíblia na sua casa, não fica só me ouvindo não. Examina a sua Bíblia, você tem sua Bíblia também na sua casa. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, está escrito aqui, irmãos, presta atenção, né? Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós, né? Mas vamos dar sequência aqui. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Então não tenha dúvida, irmãos, não tenha dúvida, irmãs, que essa palavra não está falando do prédio, não, irmãos. O templo de Deus que a palavra está falando e fala, nunca foi, nunca será a igreja, o prédio, a casa de oração, o salão, né? O prédio, irmãos, chama-se casa de oração, né? Jesus disse, quando ele espantou os mercadores do templo de Salomão, derribou as mesas, as cadeiras, debaixo de chicote, ele arrancou eles de lá. Ele falou para eles, vós não sabeis, perguntou para ele, vós não sabeis que a minha casa será chamada casa de oração? E vós transformais num covil de ladrão, né? Deus falou isso, Jesus disse para aquele povo, naquele dia, né? Então, o prédio, irmão, o prédio não tem nada a ver. O prédio, ele é uma coisa que perece,
né? E no nosso corpo, o seu corpo tem uma alma, né? O seu corpo tem uma alma, o seu corpo tem um espírito, né? O seu corpo tem uma alma, então a alma Deus te deu, o espírito volta para Deus, é o seu fôlego de vida, né? E a palavra firme nos exorta dizendo, né? Não sabeis vós que sois o templo de Deus? E que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Ou seja, quando você pega o seu corpo físico mortal, irmãos, homens e mulheres de modo geral, e enche o seu corpo de tatuagem, né? E muitos com figuras malignas, né? Figuras malignas, dando o templo de Deus para Satanás. Porque toda efígie maligna é de Satanás. Quando Deus chegou, quando ali Jesus estava ali naquela abordagem, naquela pregação, que chegaram para Pedro e perguntaram: o vosso mestre não paga tributo, não? Não recolhe, não paga imposto, não? Pedro falou: paga, né? Falou: paga, né? E quando Jesus chega, no dia seguinte, né? Jesus falou para eles: mostra-me mostra-me uma moeda. Eles pegou a moeda e tinha de um lado a efígie, né? A efígie de César, né? Aí Jesus falou para eles: dai a Deus o que é de Deus e dai a César o que é de César. Então aquela moeda tinha uma efígie de César, ou seja, uma figura de César ali, né? Como as moedas têm, as notas, o dinheiro de modo geral, cada um traz uma figura de um homem antigo, de um político importante que teve no país. Então dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, Jesus disse para eles, né? E assim, o nosso corpo físico mortal, né? Deus fez o homem, irmãos, a sua imagem e semelhança. Então você não tem o direito de fazer isso com o templo de Deus. O seu corpo é o templo de Deus. Você foi feito em imagem e semelhança de Deus, né? Então você que já fez, trata de procurar limpar o seu corpo, porque isso aí vai te impedir de entrar no céu. É certeza absoluta que esse corpo seu hipotecado, porque está hipotecado, seu corpo está sujo, cheio de imundícia que você colocou no seu corpo ali, não só pela tinta, que você mudou a textura da sua pele, você mudou a cor da sua pele, mas também esse verniz que você colocou, você mudou a textura, né? Tem pessoas que você não consegue ver a cor da pele dele olhando nos braços, no corpo de um modo geral, nas pernas, você não consegue ver a cor da pele. Está todinha tomada por essa baboseira toda, né? E daí, fora disso, o mal que faz para a sua saúde, né? As doenças, as enfermidades que são acometidas, você não sabe de onde veio, né? Veio exatamente dessas coisas todas que você colocou na sua pele, né? E você, com isso, acaba perdendo qualidade de vida na sua vida. E muito mais grave ainda, perdendo a sua salvação por esse motivo, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus, né? Aleluia, Pai. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo, né? É por isso, irmão, que vem as lutas, vem as dificuldades, as enfermidades, principalmente enfermidades mortais, né? E as pessoas morrem prematuramente, né? Exatamente porque você contrariou completamente os desígnios de Deus sobre a sua vida, seu corpo físico mortal, principalmente. Tá certo, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Ou seja, você é cientista, você estudou a vida inteira e considera um homem de muita sabedoria, mas você não é servo de Deus, Deus está falando com você aqui, né? Se você é sábio neste mundo, né?
Então faça-se louco para ser sábio. Né? Já falei isto, está lá em Eclesiastes 9, né? Houve uma grande cidade, aliás, houve numa pequena cidade, veio contra ela um grande rei com o seu grande exército, né? E entrincheirou aquela cidade. E havia poucos homens naquela pequena cidade. O grande rei, com seu grande exército, veio para tomar aquela cidade. E a palavra de Deus afirma que havia ali um pobre sábio. Né? Havia ali um pobre sábio, aquele que a pessoa fala, pobre homem. Era um pobre sábio que ninguém se lembrava dele, porque ele era pobre. Ele não tinha a menor importância para a elite daquela cidade. Né? Não tinha a menor importância. E a palavra afirma que ele, com a sua sabedoria, livrou aquela cidade daquele grande rei, com o seu grande exército que veio contra ela. Né? Era um sábio pobre, que ninguém se lembrava dele. Né? E a palavra está falando exatamente isso aqui. Né? Se você é um homem completamente politizado, é um homem que tem muitos diplomas, muitas faculdades, né? É um homem que é doutor, né? Que todo mundo te admira pelo seu conhecimento, né? Conhecimento a nível de pessoas humanas, né? A nível de humanos, né? E você não é servo de Deus, a palavra de Deus fala isso aqui para você, ó, te dá esse conselho aqui, ó. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Por quê? Porque o crente, nós os crentes, somos tidos como loucos. Porque nós contrariamos completamente, né, aquilo que o mundo acha que é bom, aquilo que o mundo quer fazer, aquilo que o mundo gosta de fazer, aquilo que o mundo recomenda para fazer. E nós rejeitamos essas coisas todas. Nós não aceitamos, não fazemos, não praticamos, não aconselhamos e pelejamos de maneira honesta, sincera, honrada e amorosa para que as pessoas também não façam, né? Explicando, mostrando, através da santa palavra de Deus, aquilo que Deus nos recomenda, né? Trabalhamos em cima das leis, os estatutos e os mandamentos para esclarecer, né? Esclarecer as pessoas, né? O que é correto diante de Deus e dos homens, aquilo que Deus realmente aprova, aquilo que Deus recebe, e você será abençoado por tudo isso, pela sua obediência. Nós seremos, nós somos, né? Então, de modo que a palavra fala, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Ou seja, maldito o homem que confia no outro homem. A nossa confiança, a nossa esperança e a solução de todas as coisas, de tudo aquilo que nós precisamos e necessitamos, provém de Deus. Ainda que Deus usa os homens para poder nos entregar, né? Mas tudo provém de Deus, né? Nada veio ou vem do próprio homem. Tudo provém de Deus. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Outra vez o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, né? Deus afirma sobre essa expressão aqui de conhece os pensamentos dos sábios. Lá no Salmo 37 tem lá, né, um versículo que fala, né, o ímpio maquina contra o justo, mas o Senhor não o deixará em suas mãos. Né? O ímpio espreita o justo e procura matá-lo, mas o Senhor não o deixará em suas mãos. Né?
O ímpio maquina maus pensamentos contra o justo. O Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegando o seu dia. Né? Espreita o justo e procura matá-lo. Né? O Senhor rirá dele porque vê que vem chegando o seu dia. Né? Então, de modo que é isso que está falando nesse versículo aqui. Né? Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Né? Ou seja, tudo foi Deus quem fez. Tudo foi Deus quem criou. Tudo e todos. Ninguém é capaz de criar coisa alguma, coisa nenhuma. Né? Quantas pessoas poderosíssimas, economicamente falando, né, batem no peito e falam, eu fiz. Né? E o Senhor diz que o Senhor fez tudo perfeito, mas o homem trouxe muitas invenções. E ele fala mais, quem é que pode endireitar o que eu fiz torto? Né? Para provar que o homem não é capaz de fazer coisa alguma. Né? O homem inventa muitas coisas, muitas invenções. Né? Mas tudo provém de Deus. Tudo é de Deus. Tudo é dele. Foi ele quem fez. Né? Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas. Seja o mundo, seja a vida, seja a morte. Seja o presente, seja o futuro. Tudo é vosso. E vós de Cristo e Cristo de Deus. Amém, irmãos? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Só para fechar esse último versículo aqui, a palavra fala, né? Reafirmando aqui novamente, né? Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, que é Pedro. Seja o mundo, seja a vida, seja o amor, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso. Ou seja, Deus criou todas as coisas. E ele diz lá no Salmo 92, o mundo está firmado e não poderá vacilar. Né? Deus tem pleno e total domínio sobre tudo e todos, sobre todas as coisas. Tudo foi ele quem fez, tudo é dele, tudo é para ele. Ele apenas dá tempo para ver se a pessoa entende, né? E tenha e se converte, porque ele não quer que ninguém se perca. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ele não tem prazer na morte do ímpio, porque ele sabe que ali vai ser para a eternidade lançado a alma no lago de fogo, onde o bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus quer que todos venham ao alcance do plano de salvação. Né? Aleluia, Pai. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso. E vós de Cristo e Cristo de Deus. E a palavra de Deus afirma que nós, irmãos, somos a igreja de Cristo. Nós pertencemos a Cristo. Né? Cristo, né? Nós somos membros um dos outros na igreja. E somos membros do corpo de Cristo. Cristo é a nossa cabeça. E Deus a cabeça de Cristo. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo e uma nova mensagem em nome do Senhor Jesus. Amém?